Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você, um programa voltado para debater temas da nossa cidade, região, e agora com esse retorno às escolas, um tema muito importante para uma reflexão nossa hoje. Nós vamos falar de educação de jovens e adultos. Para falar sobre isso, sobre esse importante tema de educação, nós convidamos a professora Josiane. Professora Josiane Virotti, ela é professora e diretora numa escola importante criada na década passada, em Volta Redonda, que é um centro de educação para jovens e adultos chamado Paulo Freire, que depois nós falamos um pouco dele. Ela também tem uma especialidade na área, formada em Ciências Sociais por uma universidade importante do nosso país, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela também acumula na sua carreira acadêmica os conhecimentos da área de Direito, é bacharel em Direito. Josiane, agradeço o seu aceite para falar de um tema muito emblemático, educação de jovens e adultos. Sim. Pois é, diga uma coisa, nesses últimos 15, 20 anos, esse formato de educação para jovens e adultos, ele melhorou ou piorou? Então, José, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, nesse programa que vem com essa responsabilidade agora através da mídia. Uma responsabilidade que o Zé sempre teve, e agora a gente tem esse canal de acesso, de mais amplo acesso à sociedade. Então, a educação de jovens e adultos, ela tem uma história, uma trajetória histórica de suplência da educação regular em nosso país. Perfeito. A educação de jovens e adultos não é uma proposta para qualquer realidade de educação no mundo. Ela vem justamente para suprir alguma impossibilidade ou alguma deficiência do sistema. E a gente vem, desde a Constituição de 1988, a nossa última LDB, 9394/96, com algumas propostas já bem definidas para a educação de jovens e adultos. Mas só para a gente fazer um recorte, a Constituição também foi, de 88, ela foi um marco. Sim. De uma política mais ousada para a educação de jovens e adultos. Ela remonta, então, o método de Paulo Freire, lá da década de 60, 70? Então, a gente percebe que a leitura dos constituintes e a formatação da LDB, ela tem essa leitura de uma educação que já precisava de novos direcionamentos. A gente já percebia que existia um modelo que estava fracassando, ou existia um modelo que já tinha sido superado pela história do nosso país, a modernização da nossa sociedade. Então, existiu um modelo proposto para aquele momento e nos sinais aí do final da década de 80, início da década de 90, a gente já percebe a necessidade de uma educação que prepare realmente esse brasileiro, agora trabalhador de uma sociedade urbana industrializada, para um pensar e um fazer mais consciente. Opa! Então, a EJA, ela tem esse referencial importante. Mas no processo brasileiro, com os novos cenários, com os novos arranjos políticos, a gente percebe que esse pensar, ele criou uma dificuldade até no ato de ensinar e de propor conhecimento para esses jovens e adultos. A escola tem se adequado a esse momento, ou está deixando de lado um pouco esse pensar? Ou ela continua usando em oferecer isso? Porque agora é política de Estado. E o Estado mudou. Então, José, a gente tem em nosso país sempre a leitura de que a lei ou ela é reacionária ou ela é vanguardista. Porque volta e meia a gente percebe as pessoas falando que a lei não cola, que a gente não vê isso na prática, porque está no papel e de fato não acontece. Então a gente tem leituras da legislação brasileira ainda nesse nível. Isso muito relacionado à nossa formação como cidadãos. Então hoje a gente vê conquistas dentro da LDB, da seguridade da oferta da educação de jovens e adultos, ela já está prevista na LDB de 96, e ainda hoje a gente tem a educação de jovens e adultos
com uma referência de suplência, de algo de menor valor, de menor importância. Então, esse refazer da educação em todos os níveis, mas essa releitura da educação de jovens e adultos, ela faz parte da conscientização de quem está fora da escola, mas também de quem está dentro desse processo, né? O trabalhador desse processo, o trabalhador profissional, professor, e o trabalhador aluno. Quando ele encontra a educação de jovens e adultos e, por vezes, ele se surpreende com a qualidade, com os novos desafios, com a proposta em si. Então, esse desafio também, sobretudo, está voltado para aquele que vai ser educado e também aquele que educa. Com certeza. A gente percebe que a formação dos professores do último período aí, eles não atualizaram os seus saberes para enfrentar essa realidade nova. Até com essa movimentação dos novos equipamentos eletrônicos, e o Estado não conseguiu adequar a sua estrutura de ensino para que ela fosse sedutora para esses alunos e também seduzisse os professores. Há até discriminação de professores que trabalham com EJA, diferenciado de outros professores que trabalham com outras séries. Como que vocês estão lidando com isso? Você que dirige uma escola importante, como é que você trabalha essa discriminação, essa falta de preparo, e a gente sabe que o professor tem sofrido muito, compreendo, mas como lidar com isso? Então, para ser bastante sincera, a descoberta da minha formação como profissional em educação de jovens e adultos foi quando do convite para assumir uma instituição que era para a educação de jovens e adultos. Eu já tinha mais de 10 anos de carreira como profissional, e esse caráter pejorativo da educação de jovens e adultos também era algo que fazia parte da minha formação, de um profissional que trabalhava com um grupo diferenciado. Eu olhava aquele aluno como trabalhador e, por isso, talvez, ele precisasse ou pudesse ou merecesse menos de conhecimento do que o aluno que era essencialmente aluno. Então, esse pejorativo do aluno e até do profissional e das instituições, ele ainda existe. Eu posso dizer que eu me redescobri nessa leitura a partir do momento da vivência. Porque a nossa formação ela não propicia muito isso. Ela ainda guarda esse viés de que educação para jovens e adultos é algo que vai acontecer fora, depois do processo de educação do aluno. A conversa está boa, ela mexeu numa questão crucial no processo de educação de jovens e adultos. Nós vamos um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. O programa Cidadania Consciente retorna no segundo bloco, conversando com a professora Josiane Virotti, falando de educação de jovens e adultos. Um grande desafio para toda a sociedade brasileira. Professora, você estava falando você se redescobriu exatamente pelo um processo experiencial que você viveu. Sim. Tem muito professor precisando fazer essa descoberta aí, porque ou ele discrimina o próprio aluno, ou ele discrimina os colegas, né? E aí não constrói nada. Ainda tem um problema de ponta que nós vamos falar, que é o problema de formação atualizada. Da formação, o que o Estado tem oferecido para enfrentar essa realidade, sobretudo no aspecto da formação? Então, Zé, pegando um gancho na sua fala. Algo importante quando eu estou dentro de uma escola é entender que todo dia, que em algum momento, um dia, todo meu aluno será um trabalhador. Quando você trabalha na educação de jovens e adultos, você já tem essa plena consciência. Porque, via de regra, ele já é um trabalhador. E ele volta para a escola para resgatar o seu passado.
que é até o lema da nossa gestão no Paulo Freire hoje. Resgatar o passado e reescrever o futuro. E esse resgate da escola com o aluno cidadão, ele necessita de uma interface com o profissional que está lá. Infelizmente, o investimento na formação dos profissionais em educação no nosso país, ele fica muito aquém do que a gente merece, né? Além do que a gente precisa, do que a gente merece, né? Se houvesse um maior investimento na formação do profissional, maior investimento na qualidade da escola pública, talvez a gente não tivesse a necessidade de uma série de propostas, quiçá até a própria educação de jovens e adultos, porque todo esse processo já teria sido construído dentro da educação regular, né? Dentro da escola regular. Mas o profissional de educação hoje, em nosso estado, em nosso país, ele ainda é visto como uma categoria que não merece o investimento devido. Todo investimento em educação ele já é mínimo e dentro do mínimo que se propõe, ele via de regra, ele não chega, né, às necessidades da formação do profissional. Pois é, no meio dessa realidade toda, que tem esse aspecto que o Estado não se dá conta de também atender os professores, ainda tem um problema grave de que a escola, e aí dá até para dizer, a escola que eu entrei na década de 60 tem o mesmo formato que a escola de hoje. Quer dizer, tudo mudou e aquele aparelho é o mesmo. A escola não seduz. E parece que a proposta da EJA na verdade, provocar uma sedução, porque ele, de certa forma, perdeu um tempo. E quando ele chega na escola, encontra os profissionais dessa forma, ele acaba evadindo-se. E aí nós vamos falar de evasão escolar, que vale não só para a EJA, mas para outras situações. Como que você lida com a evasão escolar, que cresce a cada tempo? Então, eu não vou te trazer dados concretos a respeito, né, da realidade de todas as escolas. Mas o que a gente percebe dentro da escola pública, né, eu posso dizer, na nossa cidade, no nosso estado, é um processo realmente de evasão crescente. Esse monitoramento da evasão é um procedimento que hoje faz falta para a gente entender qual é o gargalo da responsabilidade da escola dentro desse processo. Na nossa unidade, a gente trabalha com um volume médio de 45% de evasão dos alunos. E quando a gente faz algumas estimativas, né, a gente faz uma pesquisa, faz levantamentos, a gente percebe que, via de regra, o aluno se responsabiliza pela evasão dele. Opa! As justificativas normalmente são: é o meu problema, eu não tenho condições, eu não consegui me organizar. Então, nem ele mesmo entende que boa parte da responsabilidade é partilhada, né? Não é culpa dele não ter conseguido. É 50% dele e 50% do educador. Isso, não sei qual é esse percentual, mas em todas as entrevistas que nós já fizemos, através de telefonemas, a gente faz uma amostragem, distribui a responsabilidade entre os professores e faz o contato. O retorno, via de regra, é ele fazendo essa meia-culpa. Então, o fracasso do aluno, ainda hoje na escola, ele computa a si próprio. Né? Então, a gente não tem a leitura. Isso é penoso. A gente não tem essa leitura. Então, essa cultura quase de sujeição. Justamente. Ela é histórica do processo brasileiro, que incorpora a ele a responsabilidade. Quando ele bota os pés na escola, ali eu acho que devia provocá-lo que ele é um sujeito. Sim. Como sujeito, ele não pode botar a culpa nele. Ele nem compreende a estrutura de Estado. Mas ainda sobre evasão, e aí eu quero partilhar com você, nós trabalhamos com educação na segunda fase, preparando para o vestibular, com jovens e adultos. De fato, 50% das demandas, né, reprimidas, que não conseguiram seguir, mas lá nós já temos um contraponto. Eles já culparam a estrutura nossa de também evadir, porque nós trabalhamos com professores voluntários. Até ele reclamou: olha, o professor é voluntário, não veio, e se ele não veio, eu também não volto mais. Então, esse é um dado que apareceu nos nossos levantamentos mais recentes.
assim, do compromisso. Uhum. Então, o aluno, até nós estamos mudando o nosso formato de responsabilização, tanto para os alunos como professores, para evitar esse tipo de coisa, para ele não evadir da escola. Mas ainda sobre a questão da evasão, você pontuou um dado importante, mas ele sequer mencionou a questão da estrutura, de alguma dificuldade da escola? Então, essa é a exceção. Essa leitura a respeito das falências da escola, né, ou das falhas da escola, via de regra, ela é feita pelo corpo docente, né, pela instituição. Né? Nós pedimos, né, solicitamos até com uma caixa de sugestões ou de críticas, e se eu contabilizar 30 sugestões ano, é muita coisa, né? Questionamentos, reclamações, é muita coisa. Então, essa responsabilidade da leitura da escola, né, dessa releitura da escola, ela precisa ser realmente dividida com o aluno, né, é uma falha nossa, né, não permitir que esse aluno tenha um momento necessário de avaliação da escola, mas ela ainda é de bastante responsabilidade de quem está lá. O profissional que trabalha, né, dentro de escola hoje, dentro de EJA, ele precisa ter esse compromisso com a necessidade de a gente perceber uma nova escola, um novo aluno, novas necessidades, para que haja novos resultados de fato. Nova escola, novos alunos, e no próximo bloco nós vamos falar de ocupação na escola, que na verdade reflete um pouco esse processo educacional do nosso país. Daqui a pouco nós voltamos. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Programa Cidadania Consciente, uma conversa muito importante hoje sobre ensino de jovens e adultos com a professora Josiane Virotti, que é uma especialista, experimentada na área. E a gente estava falando de escola que precisa mudar. A escola tem que ser nova. A escola tem que trabalhar processo de construção. E recentemente nós vimos no nosso país, sobretudo no nosso estado, uma movimentação singular no que diz do processo educacional do nosso país, onde os estudantes passaram a questionar o Estado e, de uma forma assim inusitada, passaram a ocupar as escolas. Os estudiosos analisam que isso, na verdade, é um reflexo da cidadania, né, reprimida às escolas e de algumas urgências que as escolas não se deram conta de fazer, sobretudo no processo de educação. A ocupação na escola, ela ajudou numa reflexão nova de vocês que são os dirigentes de escola? Bem, José, dentro do estado do Rio, o processo de ocupação ele se deu de forma violenta. Eu vou traduzir a palavra, uma palavra final. Por quê? Movimento social, ele não pode, não deve e nem tem como ser reprimido. E que bacana, né, você ver os alunos entendendo que todas as falhas do sistema também podem ser questionadas por ele. Perfeito. Mas em algum momento a gente percebeu a ausência do Estado para um diálogo ou para estabelecer limites para esse movimento ocupacional. Chegou no estágio tal que os profissionais ou os alunos que eram contrários à manifestação, passaram a ser proibidos pelo movimento de adentrar as escolas. Então a gente teve a situação de ter o diretor que era responsável, e não houve um vácuo nessa responsabilidade, né, uma interrupção dentro desse processo.
o diretor ser impedido de participar desse momento. Então, o ganho final de toda essa manifestação, né, de toda essa movimentação, teria sido muito maior se tivesse sido estabelecido um diálogo. E esse necessário diálogo com a intervenção do Estado. Porque a gente tem que entender o Estado não como um Estado repressor, mas o Estado que organiza todas as movimentações. Pois é, aí eu quero só pegar um gancho na questão de organizar. Na verdade, o professor deve ser um mediador. Sim. O próprio Estado, diante de um conflito, tem que ter a capacidade de mediar para garantir a dignidade da pessoa dentro do Estado de Direito, sem nenhuma repressão. Mas aí a gente pode até olhar que nós vivemos numa sociedade de grande intolerância. O Estado, às vezes, não, na maioria das vezes, é intolerante. Ele é golpista. Ele empurra uma situação que nos remete a uma reação. Então, entes importantes do próprio Estado, né, como Ministério Público, Defensoria Pública, com esse olhar de preocupação, ele procurou dar equilíbrio a isso. Então, a sua análise é correta, mas eu gostaria que você arriscasse dizer que, olha, teve coisas que fizeram mudar comportamento. Com certeza, com certeza. O que eu digo é que entender a presença do Estado, a ausência do Estado, polarizar como positivo ou negativo, me traz a leitura de que a gente não entende qual é o papel do Estado. O Estado ele tem que estar presente, né, para vigiar, para punir. Então, no momento que existe uma manifestação dentro de um órgão estadual, que o Estado, a Secretaria de Educação, né, que é responsável por aquele órgão, ela se ausenta e não estabelece um diálogo de construção, a construção ela vem sendo feita pela cobrança de outros órgãos, com a participação de outros órgãos, né, e o profissional que faz parte daquela unidade, faz parte da secretaria, não percebe essa conversa, você sai com ganhos que vêm de instituições que não vão estar ali no dia seguinte. O dia a dia que vai fazer essa construção. Mas ainda, só para falar dessa questão política, né, nós estamos com uma proposta do governo de uma escola que não deve pensar. Sim. Uma escola que deve só levar ao fazer, levar a produzir. Essa ideia de escola sem partido, ela vai interferir muito no processo de educação de jovens e adultos? Sim, ela vem como um novo desafio, né? Uma releitura de educação de meados de 50 e 60 nesse país, né? Onde a gente pensa no profissional cada vez mais ocupado com tarefas e mais impossibilitado de pensar. Ele vai agir, né? Eu preparo esse profissional muito mais para a ação do que para a reflexão. Então, essa escola que se remodela através dessa política pública, né, hoje ainda questionada por boa parte da categoria, né, por boa parte dos profissionais de educação, que ela vem aos poucos se impondo junto com outro pacote de medidas que são tomadas nessa nova gestão de governo, ela precisa dessa leitura atenta, desse olhar atento, e ainda que, como lei, ela seja estabelecida, que nós não nos demos por vencidos, né? Que nós não nos sentimos vencidos por ela. Porque dentro dessa escola, onde eu vou trabalhar, onde eu vou formar um aluno trabalhador, eu não tenho que abrir mão da responsabilidade de formar um trabalhador cidadão. Nós temos na história recente do nosso país exemplos bastante claros de profissionais com uma formação acadêmica exemplar, que muito pouco contribuíram positivamente para a história do nosso país. Então, formamos médicos, engenheiros, sociólogos, dentistas e advogados, que muito pouco contribuíram para a formação de uma construção de uma cidadania crítica, de um país melhor. E tivemos trabalhadores proletários que tiveram um compromisso social muito maior com pouco conhecimento que eles tiveram. O nosso questionamento é, nesse profissional, trabalhador, que não foi formado essencialmente para pensar, a formação dele era técnica, qual foi
o papel da escola, a importância da escola na formação desse aluno trabalhador. Então, agora, a escola forma esse aluno trabalhador e qual será a referência, a importância que vai ter dentro de tudo que ele aprendeu da escola, né, o momento do pensar na formação dele. Aí a gente vence o sistema. Vence o sistema através de... Porque não cabe só a escola, no que você me parece demonstrar, só esse papel de transformação. A escola ela está interligada a todo o meio social. Olha, lamentavelmente o programa está chegando ao fim. Eu acho que, em síntese dessa boa conversa de educação para jovens e adultos, é um desafio para você que nos assiste a incentivar que procure a escola, recupere esse tempo perdido e lá você vai construir novas possibilidades. Numa linha que você vai ser o sujeito dessa transformação. Escolas como que trabalha o Centro de Formação Paulo Freire, aqui em Volta Redonda, tem sido uma referência. E aí a professora Josiane, com a sua equipe, né, tem trabalhado muito isso. Então, para superar tudo isso, eu gostaria de uma palavra final que incentive jovens e adultos a procurar a escola. Brevemente, que motivação ele pode levá-lo a ir para a escola? Hoje, Zé, a gente tem uma satisfação bastante grande de contar com acompanhamento nos últimos 5 anos de uma fundação que vem revolucionar a EJA, a educação de jovens e adultos, tanto nível médio quanto nível universitário. A Fundação CCERJ, que tem os polos universitários espalhados pelo estado do Rio, também é uma fundação que hoje acompanha o trabalho da EJA dentro do estado do Rio. Saímos da Secretaria de Educação, estamos sob o acompanhamento da Fundação e, com isso, um trabalho com um olhar muito atento de profissionais que trabalham dentro da EJA, que trabalham dentro de CEJAs, que são centros universitários, e que hoje fazem todo o acompanhamento do trabalho. Então, num crescimento de proposta, que nós podemos dizer que avançamos 50 não, mas 20 anos em 5. E para a EJA, para o Paulo Freire, né, com esse nome, tinha que ter uma responsabilidade ainda maior, né? Eu deixo para vocês o lema da nossa gestão, que com certeza é um lema de EJA, de educação de jovens e adultos hoje. Procure uma unidade para a EJA pública, por favor, tá? Não escolas de expedição de diplomas, mas escolas de construção de conhecimento. Resgate o seu passado e lá reescreva seu futuro. Não é um lema de gestão que a gente fez para achar bonito, não. É algo que a gente realmente acredita e acredita fazendo, esperando quem precisar lá para fazer conosco. Pois é, agradeço a professora Josiane Virotti nessa bela entrevista e deixando esse recado, né? Reconstrua o seu futuro, procure uma escola pública de educação de jovens e adultos. O programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira para conversar com você. Até lá.